nós naturalmente sabemos, Jesus, através dos seus ensinos, sempre se preocupou em chamar a nossa atenção para as coisas importantes do reino de Deus. Mas Jesus também se preocupou com a nossa condição e com as nossas necessidades, dando-nos um modelo de oração, que encontramos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, e onde Jesus termina este modelo de oração, termina com as seguintes palavras: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Em nossas orações, nós devemos pedir o alimento diário, pedir o perdão dos nossos pecados, pedir a proteção de nosso Deus e Pai. Livra-nos do mal ou do maligno. É a última das petições nesta oração de Jesus e toca um assunto que a todos nós nos interessa. Livra-nos do mal. São muitos os males que continuamente ameaçam a nossa vida e a nossa saúde física e, de um modo geral, o nosso bem-estar temporal, desde que nascemos até à sepultura. Ninguém é suficientemente prudente para se prevenir de todos eles. Doenças, morte, decepções, fracassos, preocupações, desassossego, etc. Muita coisa que nos pode acontecer durante o tempo de vida que o Senhor nos der neste mundo. Mas, para além de tudo isto, há males piores. Há males piores. Vivemos num século mau e num mundo muito mau. E eu penso, amados irmãos, que temos consciência desta situação, que cada dia se agrava, que se vai agravando a cada momento. São coisas terríveis que nós podemos ouvir, que acontecem, ver, enfim. O exemplo do mundo e a sua influência são terríveis. Estamos continuamente sujeitos a eles. São as causas de muitas caídas, de muitos afastamentos, de muita renúncia, de muitos escândalos, violações, abuso de crianças, roubos, agressões, crimes, etc. Vocês sabem. Se esfria o amor e se apaga a fé no coração de muitos. Tudo isto é um grande mal. O mal, ou seja, o maligno, nos afeta constantemente. Recordemos, por exemplo, o mal, o diabo, se empenhou em fazer cair a Jó, ferindo de tumores malignos. Este servo do Senhor sofreu tanto, perdeu tudo, inclusive a família, os filhos. O maligno é terrível, irmãos. Pedro reprovou a Jesus e mais tarde negou a Cristo. O maligno afetou a consciência, a fidelidade de Pedro. O maligno, tanto o diabo, sempre está pronto para fazer com que nós caiamos. É um inimigo terrível e nós temos que ter cuidado para não cairmos nas suas ciladas, para não cairmos nas tentações. Não nos esqueçamos que nós somos, por natureza, inclinados para o pecado. Há em nós uma tendência para a transgressão, para fazer o que é errado, para a desobediência à vontade de Deus. Mas não esqueçamos também que cada um é tentado quando atraído e engolado pela sua própria concupiscência. Conforme nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 14. E quanto aos males temporais, não nos esqueçamos que nem sempre o são. Nem sempre são maus. Deus pode livrar-nos deles, mas nem sempre o faz,
porque eles são necessários. Por vezes temos necessidade de cair. Temos necessidade. Necessitamos passar por determinadas situações para que possamos compreender os nossos erros e recorrer à oração. Buscando a ajuda do nosso Pai do céu. E quanto ao pecado, quanto às tentações do maligno, Deus não quer que pequemos. Temos que fugir. Temos que resistir ao diabo. Temos que estar atentos às suas ciladas. Deus não permitirá, podemos ter a certeza, que Deus não permitirá que sejamos tentados para além das nossas forças. Deus dá-nos sabedoria e graça para vencermos o mal. Se não temos sabedoria para vencer as tentações, para vencer o maligno, vamos fazer aqui uma reflexão importante. Pensemos no caso daquele grande homem, Salomão. Ele um dia pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. Porque ele tinha que governar um povo grande, um povo enorme, uma multidão, e ele precisava de saber como governar. Ele pediu a Deus sabedoria. Deus recusou-lhe. Deus deu-lhe sabedoria. E eu quero trazer aqui um exemplo importante, que os irmãos naturalmente conhecem. Duas mulheres prostitutas viviam na mesma casa. Uma teve um filho. Passado 3 dias, a outra teve um filho também. O filho de uma destas mulheres morreu. E esta mulher, durante a noite, tirou o filho da outra, estava vivo, e pôs o seu filho junto no colo da outra mulher. Quando esta mulher acordou para dar o peito, para dar de mamar ao filho, reparou que ele estava morto. Mas quando olhou bem para aquela criança, viu que não era o filho dela. Não era. Aquela outra mulher que vivia com ela na mesma casa, tirou-lhe o filho vivo, o filho dela, e deu-lhe o filho morto desta mulher. Então, como elas discutiam sobre o filho, isto e aquilo, recorreram ao rei. E contaram a história. E então a mulher, cujo filho estava vivo, disse: Senhor, esta mulher que mora comigo, e não há mais ninguém em casa, somos só nós as duas, morreu-lhe o filho durante a noite e ela substituiu pelo meu filho que estava vivo. Ela pôs o filho dela sobre mim, porque o filho dela morreu, que ela deitou-se sobre ele. A outra dizia: não, o filho vivo é que é o meu. E a outra dizia: não, o filho morto é o teu. O meu filho é esse que está vivo. Bom, a sabedoria de Salomão. Ele disse a um dos seus servos: traz-me uma espada. Trouxeram-lhe a espada. E diz ele: pega neste filho vivo e corta-o a meio e dá metade a cada uma delas. Então, ficou o assunto resolvido. Então, aqui era a verdadeira mãe da criança que estava viva. Disse: não, senhor. Por favor, senhor, não. Dá-lhe o filho que está vivo a ela. E o rei disse: muito bem. Calma. Para aí. Dai o filho vivo a esta mulher que diz que é o filho dela. Porque aquela não é a mãe dela. Não é sabedoria, irmãos. Sabedoria do alto. Sabedoria que Deus lhe deu a este homem. Ainda hoje falamos sobre a sabedoria no estudo, não é? Porque realmente, quando aquela mulher diz: mata-o, dá-me metade a cada um, pronto, fica resolvido. E a outra diz: não mates a criança, dá-lhe um filho a ela. Esta mostrou o seu amor de mãe. Mostrou o seu amor de mãe. Preferia ficar sem o filho do que o filho ser morto, que não resolvia nada.
Bom, então, podemos crer que Deus nunca deixará de cuidar dos seus filhos e nos dá sabedoria, se lhe pedimos. Se lhe pedimos. Deus cuida de nós, cuida de todos quantos o amam, de todos quantos lhe obedecem. Então, por que é que às vezes pensamos que Deus não nos ouve e não quer saber de nós? Não passa às vezes este pensamento na nossa cabeça: Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não faz a minha vontade, ou seja, não dá aquilo que eu preciso, que eu quero e que Ele sabe que eu preciso. A Sagrada Escritura diz-nos que às vezes não sabemos pedir. E pedimos somente para nosso proveito. Ou então não pedimos. Ou então não pedimos. Há muitos que não buscam a Deus e não lhe pedem que os livre do mal ou do maligno. Muitos não o fazem porque vivem no engano e desafiam o mal. Têm prazer em desafiar o mal. Para estes é necessário, é proveitoso que alguma vez caiam para aprenderem. Para aprenderem. Com certeza que vocês conhecem esta situação. Uma mãe vai com o seu filho na rua e chama-o porque quer dar-lhe a mão com medo que ele caia. Quer segurá-lo, quer dar-lhe segurança e chama-o para lhe dar a mão. Mas a criança, na sua birra, na sua maneira de ser, criança, não é? Recusa a mão da criança. Dá mais uns passos e caiu. Porquê? Porque a criança recusou a ajuda. Recusou aquela mão. Às vezes é isso. Quando nós recusamos a ajuda de Deus, a orientação de Deus, o conselho de Deus, Deus quer nos dar a mão. Mas nós às vezes não entendemos. E caímos. Mas aquela criança que caiu e se magoou, passou a dar mão à mãe. Passou a buscar a segurança na mão da sua mãe. O que antes era rebelde. Antes queria fazer a vontade dele, não dar a mão, recusar. Nunca viram isso? Ou nunca passaram por isso, irmãos? É natural, não é? Bom, muitos se julgam livres da tentação. Alguma vez alguém está livre da tentação? Nem Adão não foi tentado por Eva. E quem tentou Eva? O maligno. Nem Adão, nem Pedro, nem Paulo estiveram isentos de pecar, nem livres da tentação. Se há algo ou alguém que nos pode dar segurança, é somente a constante graça de Cristo em nós. Não confiemos em mais ninguém, irmãos. Não confiemos em nada. Confiemos em Deus, que nos é suficiente. E se não temos sabedoria, vamos pedir-lhe. Ele não a nega. Se lhe pedimos com fé, com propósito, para usar, para a glória sua. Qual deve ser a atitude por dentro do cristão, então? Qual deve ser a atitude por dentro do cristão? Devemos ter medo de pecar. Devemos ter temor do pecado. Ter consciência que se pecarmos, Deus fica triste connosco. Deus quer que resistamos ao diabo, ao nosso inimigo, ao inimigo de Deus. E quando fazemos isso, com fé no Senhor, Deus se alegra por ver em nós essa força, essa vontade, essa resistência, essa sabedoria. Temos de ter sabedoria. Viver em constante vigilância, sempre atento, sempre desperto, é aquilo que nos deve preocupar. Ter uma vida constante de oração. Orar continuamente a Deus, para que Deus nos livre do mal presente e dos males possíveis, os quais não podemos prever.
Não sabemos, mas oremos a Deus para que nos proteja. Deus pode ajudar-nos se lhe pedirmos. Ele nos dará forças para vencer o mal. Não duvidemos, irmãos. Deus nos dá força para vencer o maligno. Não duvidemos nunca de que Deus sempre está pronto para nos ajudar a resistir à tentação, a vencer o diabo. Enchamos-nos da presença do Santo Espírito de Deus. Fortaleçamos-nos com a presença do Espírito Santo que Deus nos dá, para que sempre possamos vencer o mal, cuja origem está no adversário de Cristo e nosso adversário todos os dias. Fiquemos, irmãos, com este maravilhoso conselho. Conselho de Jesus. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim. Não, não. Sejamos objetivos. Sejamos positivos. Pois o que passa daí vem do maligno. O nosso sim, seja sim. O nosso não, seja não. Para que possamos vencer o mal, para que possamos vencer o maligno, porque a palavra do Senhor também nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembremos, irmãos, desta situação. Não é verdade que Jesus foi tentado? Não é verdade que Jesus no deserto, o diabo lhe apareceu e fez ofertas fabulosas? Dou-te os reinos todos neste mundo, dou-te isto, dou-te aquilo, faço isto, serás aquilo. Tentou várias vezes Jesus. Tentou várias vezes. Levou-o a diversos lugares. Tentações incríveis. E Jesus sempre resistiu. Jesus sempre resistiu. Foi obediente ao Pai. Fez a vontade do Pai e venceu. Venceu. O diabo teve que se afastar, derrotado, porque ele venceu. Manteve-se fiel ao Pai. Sejamos resistentes, irmãos, e com a ajuda do nosso Pai do céu, venceremos todos os tipos de mal e de tentações. Sejam males físicos, que às vezes temos que passar por eles, sejam males espirituais, que o diabo está sempre pronto. Como é que diz a palavra? Rugindo em nossa volta, em nosso redor, procurando a quem tragar. Estejamos atentos, mantenhamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E se temos falta de sabedoria para saber como vencer o nosso inimigo, o inimigo de Deus, aquele que perturba o mundo e que o pôs nesta situação em que nós hoje nos encontramos, um mundo terrível, irmãos, coisas incríveis que estão acontecendo. Se nós não temos forças para o vencer, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para sabermos como realmente vencer o diabo. Se nos sujeitamos completamente a Deus, se vivemos completamente debaixo da poderosa mão de Deus, o diabo sairá derrotado. É isso que nós queremos? Naturalmente. Derrotar o diabo, sairmos vitoriosos. E o que é que nos diz a palavra do Senhor? Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém.